As ideias de Thomas Moros, especialmente as desenvolvidas em sua obra Utopia, refletem uma visão crítica de sua sociedade e propõem alternativas filosóficas e políticas que ainda geram debates. Eis as principais ideias presentes em seus escritos. Crítica à sociedade europeia da época. Thomas Moros critica a desigualdade social, a ganância da nobreza e do clero e a exploração dos pobres pela concentração de terras e riquezas. Ele observava que a busca pelo lucro exacerbado causava injustiças, pobreza e conflitos. Sociedade ideal em Utopia. Em Utopia, ele descreve uma ilha fictícia governada por princípios racionais e igualitários. As principais características dessa sociedade são: propriedade coletiva. Os bens são compartilhados entre todos, eliminando a propriedade privada, que Moros via como fonte de desigualdade e egoísmo. Igualdade e ausência de classes sociais. Todos têm acesso a condições de vida semelhantes, com uma ênfase na coletividade em detrimento do individualismo. Organização do trabalho. O trabalho é distribuído igualmente entre os cidadãos, com jornadas reduzidas, 6 horas diárias, permitindo tempo para o lazer e o aprimoramento intelectual. Educação universal. Todos recebem educação, o que promove uma sociedade mais justa e esclarecida. Liberdade religiosa. Embora Utopia valorize a convivência de várias religiões, Moros enfatiza que a religião deve estar subordinada ao bem comum. Crítica ao sistema punitivo. Moros denunciou a crueldade do sistema penal europeu, especialmente a pena de morte para crimes como o roubo. Ele sugeria que o foco deveria ser na reabilitação do criminoso e no combate às causas sociais que levavam ao crime, como a pobreza e a falta de oportunidades. A busca pela virtude e o bem comum. A ideia de que o Estado deve servir ao bem comum, promovendo virtudes como a justiça, a solidariedade e a harmonia, é central no pensamento de Moros. Ele acreditava que a política e as leis deveriam orientar-se para a felicidade coletiva e não para os interesses de poucos privilegiados. Influência do humanismo cristão. Thomas Moros combinava elementos do humanismo renascentista com sua fé cristã, defendendo que a razão humana e os valores cristãos deveriam ser aplicados para construir uma sociedade mais justa. Embora Utopia seja apresentada como uma ficção, as ideias expostas ali servem como crítica e reflexão sobre a realidade. A obra inspira debates sobre os limites entre o ideal e o real, além de questões sobre justiça social, ética e política. As ideias de Thomas Moros provocaram reações variadas entre seus contemporâneos, refletindo o impacto de seu pensamento em diferentes esferas intelectuais, religiosas e políticas. Sua obra Utopia foi amplamente discutida, mas sua recepção dependia do contexto e das perspectivas de quem a analisava. Entre os humanistas, Moros era respeitado por humanistas como Erasmo de Roterdã, que o considerava um dos pensadores mais brilhantes de sua época. Para eles, Utopia era vista como uma contribuição significativa ao debate sobre as desigualdades sociais e políticas, alinhada aos ideais renascentistas de justiça e racionalidade. A abordagem de Moros, que misturava crítica social, ironia e idealismo, foi elogiada por estimular a reflexão sobre como a sociedade deveria ser organizada. Entre os políticos e juristas, alguns membros da elite política e jurídica consideraram as propostas de utopia utópicas demais ou até perigosas. A ideia de abolir a propriedade privada, por exemplo, era vista como uma ameaça à ordem estabelecida, especialmente em uma sociedade em que a nobreza e o clero dependiam fortemente da acumulação de terras e riquezas. Entre os teólogos e a Igreja Católica, Moros, sendo um católico devoto, foi em grande parte bem recebido por teólogos da época. Sua crítica à corrupção e ao materialismo era vista como uma defesa dos valores cristãos. Contudo, suas ideias de liberdade religiosa e tolerância na utopia poderiam causar desconforto entre setores mais conservadores da Igreja. Entre os reformadores religiosos, reformadores como Martim Lutero e João Calvino viam Moros como um opositor, sobretudo devido ao papel que ele desempenhou na repressão ao protestantismo na Inglaterra. Sua obra Utopia não era diretamente atacada por eles, mas sua fidelidade ao catolicismo o tornava uma figura controversa no contexto da Reforma Protestante. Recepção popular. Embora Utopia fosse dirigida principalmente à elite educada,
Sua circulação influenciou o pensamento político e social nas décadas seguintes. A obra foi traduzida para diversas línguas e frequentemente discutida como um ponto de partida para utopias posteriores, como as de Campanella, A Cidade do Sol, e Bacon, Nova Atlântida. Em resumo, as ideias de Moros foram elogiadas por sua profundidade e originalidade, mas também criticadas por serem consideradas irrealizáveis ou potencialmente subversivas. Ele permaneceu uma figura central nos debates sobre ética, política e religião de sua época, tanto como inspiração quanto como ponto de controvérsia. As ideias de Thomas More tiveram um impacto profundo no humanismo e no Renascimento, fortalecendo debates sobre justiça social, racionalidade e o papel do indivíduo na sociedade. Sua obra Utopia, em particular, tornou-se um marco na literatura renascentista e humanista, influenciando a forma como seus contemporâneos e gerações posteriores pensaram sobre política, ética e a natureza da sociedade ideal. Contribuições para o humanismo. Moros foi uma figura central do humanismo renascentista, um movimento que buscava harmonizar o estudo dos clássicos greco-romanos com os valores cristãos. Sua obra refletiu e ampliou essas ideias. Crítica às desigualdades sociais. Ele denunciou a ganância e a exploração que resultavam da concentração de terras e riquezas, temas que ecoavam preocupações humanistas sobre a dignidade humana e o bem comum. Racionalidade e ética. A ênfase de Moros na razão como base para a organização social alinhava-se ao ideal humanista de que os seres humanos poderiam usar o intelecto para criar sociedades mais justas e virtuosas. Educação universal. Ele promoveu a ideia de que a educação deveria ser acessível a todos, fundamental para formar cidadãos esclarecidos e moralmente íntegros, um princípio caro ao humanismo. Influências no Renascimento. O Renascimento, marcado por uma renovação do pensamento político, científico e artístico, encontrou em Moros uma voz que sintetizava valores clássicos e cristãos. Inspiração literária. Utopia tornou-se um modelo de literatura filosófica e política, inspirando outros pensadores a refletirem sobre sociedades ideais, como Tommaso Campanella, A Cidade do Sol e Francis Bacon, Nova Atlântida. Reflexões políticas. Suas ideias influenciaram o pensamento político do Renascimento ao criticar as monarquias absolutistas e propor sistemas baseados na equidade e na justiça. Tolerância religiosa. Embora pessoalmente católico e conservador, a utopia de Moros promovia um ideal de convivência entre religiões, antecipando debates renascentistas sobre tolerância e liberdade religiosa. Diálogo com os clássicos. A obra de Moros incorporou ideias de filósofos gregos, como Platão, particularmente na concepção de uma sociedade ideal, mas adaptou esses conceitos ao seu contexto cristão. Ele fundiu o idealismo clássico com preocupações práticas de seu tempo, algo que era central ao espírito renascentista. Impacto no pensamento utópico. A utopia de Moros criou um novo gênero literário que influenciou diretamente o humanismo renascentista. Ela oferecia uma forma de criticar a realidade sem confrontá-la diretamente, permitindo aos pensadores refletir sobre mudanças sociais de maneira segura. Legado humanista. A obra de Moros reforçou a visão de que a política e a ética deveriam servir ao bem comum e não aos interesses de uma elite. Seu ideal de equilíbrio entre razão, fé e moralidade contribuiu para moldar o humanismo como um movimento que buscava harmonizar o mundo terreno com os princípios espirituais. Em síntese, as ideias de Thomas More ajudaram a expandir os horizontes do humanismo e do Renascimento, integrando críticas sociais profundas e oferecendo um modelo alternativo para a organização da sociedade. Ele inspirou debates sobre justiça, igualdade e ética que continuam a ecoar na filosofia e na política contemporâneas. As ideias de Thomas More, especialmente aquelas desenvolvidas em Utopia, continuaram a influenciar o pensamento político, social e filosófico nos séculos XVII e XVIII. Durante esse período, marcado pelo surgimento de novas teorias políticas, a Revolução Científica e o Iluminismo, sua visão de uma sociedade ideal e suas críticas às injustiças sociais serviram como inspiração e ponto de partida para muitos pensadores. Desenvolvimento do pensamento utópico. As concepções de Moros sobre uma sociedade ideal influenciaram a tradição utópica, que ganhou força nos séculos seguintes.
Obras como A Cidade do Sol, de Tommaso Campanella, e Nova Atlântida, de Francis Bacon, expandiram os ideais utópicos, explorando sociedades organizadas com base em princípios de justiça, racionalidade e progresso científico. O modelo de crítica social implícito na utopia de Moros inspirou autores e filósofos a imaginar sistemas sociais alternativos e a propor reformas políticas. Influência no Iluminismo. No século XVIII, os ideais iluministas de igualdade, justiça e razão ressoaram fortemente com as críticas sociais de Moros. Pensadores como Jean-Jacques Rousseau admiraram a crítica de Moros à propriedade privada e à desigualdade. Rousseau, por exemplo, ecoou as preocupações de Moros ao argumentar que a propriedade privada era uma das causas fundamentais da desigualdade social. Voltaire e outros filósofos usaram o gênero utópico para criticar instituições políticas e religiosas, adotando o estilo e o tom reflexivo que Moros popularizou em Utopia. Reformas sociais e o pensamento político. A Utopia de Moros ajudou a moldar o debate sobre reforma política e justiça social. Durante o século XVII, suas ideias influenciaram movimentos que questionavam as monarquias absolutistas e buscavam modelos mais justos de governança, como o republicanismo. No século XVIII, as reflexões sobre igualdade e o papel do Estado no bem-estar social influenciaram debates que levaram às revoluções americana e francesa, impacto no comunalismo e no pensamento econômico. A ideia de Moros de abolir a propriedade privada e de organizar a economia em bases coletivas inspirou discussões sobre sistemas econômicos alternativos. Esses debates pavimentaram o caminho para teorias posteriores sobre socialismo e comunalismo. Discussões sobre liberdade religiosa. A abordagem de Moros à tolerância religiosa em Utopia teve ressonância no século XVIII, especialmente entre defensores da liberdade de consciência, como John Locke e outros iluministas. Sua visão de uma convivência pacífica entre religiões antecipou debates iluministas sobre secularismo e a separação entre igreja e Estado. Legado nas revoluções democráticas. Embora Utopia fosse um texto filosófico e literário, suas ideias sobre igualdade, justiça e organização racional da sociedade influenciaram diretamente os movimentos revolucionários dos séculos XVII e XVIII, que buscavam implementar esses ideais em contextos reais. Em suma, as ideias de Thomas More forneceram um arcabouço para pensadores e reformadores dos séculos XVII e XVIII repensarem as instituições políticas, a justiça social e a liberdade. Sua crítica à desigualdade e suas visões utópicas continuaram a moldar debates sobre como construir uma sociedade mais justa e igualitária. As ideias de Thomas More continuaram a influenciar o pensamento político, social e filosófico nos séculos XIX e XX, especialmente através do impacto de sua obra Utopia e de suas reflexões sobre justiça social, igualdade e crítica à propriedade privada. Durante esses séculos marcados pela industrialização, pelas lutas sociais e pela ascensão de ideologias como o socialismo, o comunismo e o liberalismo, as ideias de Moros ganharam novos significados e aplicações. Influência no socialismo e no comunismo. Karl Marx e Friedrich Engels consideraram Utopia como uma precursora de ideias socialistas. Embora Marx tenha classificado pensadores como Moros como socialistas utópicos, por idealizarem sociedades perfeitas sem considerar o papel histórico do conflito de classes, a crítica de Moros à propriedade privada e à desigualdade foi vista como uma antecipação do pensamento socialista. Comunistas e socialistas do século XIX e XX se inspiraram na ideia de propriedade coletiva proposta por Moros, adaptando às lutas da classe trabalhadora e aos movimentos revolucionários, como na Revolução Russa de 1917. Debates sobre justiça social e desigualdade. Durante o século XIX, as mudanças causadas pela Revolução Industrial agravaram desigualdades sociais, o que trouxe à tona as críticas de Moros à exploração econômica. Reformadores sociais como Robert Owen e Charles Fourier frequentemente se referiam à utopia como uma inspiração para suas comunidades experimentais. No século XX, movimentos pelos direitos civis, pelos direitos trabalhistas e pela justiça social incorporaram reflexões similares às de Moros sobre a necessidade de igualdade e reforma estrutural. Impacto no pensamento utópico.
A tradição literária utópica, iniciada por Mouros, floresceu no século XIX com obras como Looking Backward, de Edward Bellamy, que imaginava uma sociedade socialista futurista, e no século XX com livros como Aldous Huxley's Island, que explorava visões alternativas de organização social. Por outro lado, no século XX surgiram as distopias, como contraponto às utopias idealizadas. Obras como 1984, de George Orwell Huxley, criticavam os perigos do autoritarismo e da uniformidade social, temas que também dialogavam com a reflexão crítica de Mouros sobre os limites da perfeição social. Debates sobre liberdade religiosa e tolerância. O princípio de tolerância religiosa defendido em Utopia influenciou as lutas pelo secularismo nos séculos XIX e XX. Movimentos democráticos e liberais adaptaram as ideias de Mouros para defender a separação entre igreja e Estado e a liberdade de consciência. Influência em movimentos pacifistas e ambientalistas. No século XX, os movimentos pacifistas encontraram em Mouros um precursor, já que a Utopia descrevia uma sociedade que rejeitava a guerra, exceto como último recurso. Os princípios de sustentabilidade e harmonia com a natureza implícitos em algumas comunidades utópicas também influenciaram o pensamento ambientalista do século XX. Revalorização acadêmica. Durante o século XIX e XX, historiadores, filósofos e sociólogos revisitaram a obra de Mouros, considerando uma crítica visionária das estruturas sociais de sua época e um modelo de como as ideias utópicas podem servir de ferramenta para imaginar alternativas viáveis. Em suma, as ideias de Thomas Mouros foram amplamente reinterpretadas nos séculos XIX e XX, inspirando movimentos de reforma social, políticas igualitárias e debates sobre o equilíbrio entre idealismo e pragmatismo. Sua crítica à propriedade privada, à exploração e à desigualdade continua sendo relevante para discussões sobre justiça social e sistemas políticos. Sim, é possível afirmar que o movimento hippie, surgido nos anos 1960, carrega influências indiretas das ideias de Thomas Mouros, especialmente no que diz respeito à busca por sociedades alternativas, críticas à desigualdade e ao materialismo, e à valorização da vida comunitária e sustentável. Embora o movimento hippie não tenha tido um vínculo explícito com a obra Utopia, que canta, algumas de suas características dialogam com os ideais utópicos apresentados por Mouros. Elementos compartilhados entre o movimento hippie e a utopia de Mouros. Crítica à propriedade privada e ao materialismo. Mouros sugeriu em Utopia que a propriedade privada era a raiz de muitas desigualdades sociais e conflitos. O movimento hippie adotou uma postura semelhante ao rejeitar os valores capitalistas e buscar modos de vida menos centrados na acumulação de bens materiais. Vida comunitária. Na Utopia, Mouros descreve uma sociedade organizada em comunidades cooperativas que compartilham trabalho e recursos compartilhados. O movimento hippie promoveu a criação de comunas, onde a vida em grupo, o compartilhamento de responsabilidades e a busca por uma harmonia social e espiritual eram práticas centrais. Pacifismo. A rejeição à guerra e à violência é um dos princípios da sociedade utópica de Mouros, e isso ressoou fortemente no movimento hippie, que se destacou pelo ativismo pacifista, especialmente em oposição à Guerra do Vietnã. Sustentabilidade e simplicidade. Embora não seja um tema central em Utopia, a ênfase na vida harmoniosa com a natureza é compatível com os ideais hippies de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente. Valorização da liberdade individual e espiritualidade. Enquanto Utopia apresenta uma visão mais estruturada e disciplinada, ela promove certa tolerância religiosa e respeito pela diversidade de crenças. O movimento hippie, por sua vez, enfatizou a liberdade de expressão, a exploração espiritual e a tolerância religiosa. Shaw. Diferenças fundamentais. Embora haja paralelos, também existem diferenças importantes. A Utopia de Mouros apresenta uma sociedade rigorosamente organizada, com regras bem definidas sobre trabalho, lazer e moralidade. Já o movimento hippie valorizava a espontaneidade, a rejeição de estruturas rígidas e a experimentação individual, o que representa um contraste com a ordem disciplinada da sociedade utópica descrita por Mouros. Influências indiretas. O movimento hippie foi influenciado por um amplo conjunto de fontes, incluindo ideias anarquistas, socialistas e transcendentais, bem como movimentos religiosos e filosóficos do Oriente.
Contudo, as tradições utópicas ocidentais, inauguradas por Moros, forneceram um pano de fundo cultural e literário que moldou a imaginação coletiva sobre alternativas à sociedade capitalista industrial. Nesse sentido, Utopia, de Moros, é parte de um legado intelectual que permeou o movimento hippie. Conclusão. Embora o movimento hippie não seja diretamente derivado das ideias de Thomas Moros, ele reflete muitos ideais utópicos que Moros ajudou a consolidar na tradição ocidental. A busca por comunidades igualitárias, pacifistas e conectadas à natureza, presente no ethos hippie, pode ser vista como uma manifestação moderna de temas que Moros abordou em sua Utopia.